Recebi um paciente encaminhado pelo serviço de neurologia com a seguinte história clínica. Vamos lá. O Fábio chegou para mim falando assim: Marco, eu tenho uma dor enxaquecosa. Então, dor enxaquecosa de cabeça é quando a dor ela é unilateral, bem característica. Ele falou que às vezes tinha fotofobia e vinha às vezes associado náusea e vômitos para ele. Porém, ele relatava que algumas vezes essa dor ela assumia um padrão diferente, principalmente quando ela era em hemifácie do lado direito dele, que as medicações elas não surtiam o efeito que normalmente na dor enxaquecosa surtem. Veio com a tomografia que foi realizada pelo neurologista, tomografia de crânio. E nessa tomografia apresentava dentro do seio esfenoidal direito um cisto de retenção. Vamos lá. Cisto de retenção normalmente é um abaulamento de mucosa, de preenchimento líquido, totalmente benigno e, na grande maioria das vezes, assintomático. Um achado de exame. Porém, em alguns pacientes, a gente tem observado que esse cisto ele pode ser infectado, ele pode virar de coleção mucopurulenta e isso pode dar dor no paciente como se fosse uma sinusite. Expliquei isso para o Fábio. O Fábio ainda se queixava de ronco noturno, dificuldade para respirar, gotejamento posterior. Na videonasoscopia, eu olhei, ele tinha um corneto médio enorme, uma mucosa bem polipoide, degenerada, e falei: Fábio, olha, a cirurgia para você, eu vou remover esses cornetos médios seus e você vai melhorar bastante a sua respiração. E a tentativa que a gente vai fazer é que na cirurgia do seio esfenoidal, se for um cisto de caráter mucopurulento, eu tenho quase certeza que a sua dor também vai melhorar. E se for um líquido mais claro, acho que a gente não vai ter ganho nenhum. O que você acha? E o Fábio falou assim: não, eu topo, porque eu estou tomando muito analgésico e vamos fazer cirurgia. No mínimo eu vou respirar bem, né? Eu falei assim: isso aí, no mínimo você vai respirar bem. E a gente fez a cirurgia. E quando a gente abriu o seio esfenoidal, meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e vou demonstrar para vocês a cirurgia que eu fiz no Fábio, cirurgia do seio esfenoidal, para identificação de um cisto de conteúdo líquido ou de conteúdo seroso, mais espesso, purulento. O que será que deu? Vamos lá ver? Então, essa é a cirurgia, como eu falei previamente na apresentação. Observe que o corneto médio realmente é muito grande. Olhe como tem uma mucosa degenerada e olhe o tamanho desse corneto médio. O corneto médio é essa estrutura que fica na minha frente. O que está abaixo da agulha, ali é o corneto inferior. E à direita, o septo nasal, essa narina do lado direito. Quando eu lateralizo o corneto superior, observe que brota um muco desse corneto. Observe, está vendo? Esse é o gotejamento posterior, que o paciente fica deglutindo o tempo todo, que ele refere para mim que sempre tem um catarro que ficava escorrendo na garganta dele. Provavelmente o corneto médio dele era tão grande que esse contato de mucosa com mucosa causa essa degeneração polipoide. E isso faz a queixa do gotejamento posterior. Então, basicamente, a técnica foi a retirada do corneto médio, que é a turbinectomia média. Após retirada da turbinectomia média, eu vou fazer agora, como estou procedendo, a retirada do corneto superior. Observe que a pata que articula do true cutting, ela sempre vai em direção ao etimoide. E a pata fixa, ou a parte fixa do meu true cut, sempre ela entra paralelo ao septo nasal. Isso é muito importante, porque o espaço maior da minha abertura é sempre lateral. E você sempre tem que ir posteriormente, rente ao septo nasal, acima da inserção do corneto médio na parede lateral e abaixo da inserção do corneto superior. Nessa triangulação, você sempre está muito seguro, longe de nervo óptico, longe de base de crânio. Após então a retirada do corneto superior, eu faço a identificação do ósteo principal,
do seio esfenoidal. Como eu já falei para vocês, a abertura do seio esfenoidal ela pode ser realizada com aquela pinça cogumelo, que eu já disse que ela quebra muito, ela é caríssima, não gosto daquela pinça, ou o Kerrison. Como eu já disse, o Kerrison realmente é um dos instrumentos mais espetaculares que tem. Ele é extremamente seguro. Veja que você tem que sempre utilizar o corte dele, ele não é feito para arrancar tecido. Então você sempre utiliza a guilhotina dele e faz a abertura desse seio esfenoidal. Observe que abrir uma outra célula provavelmente é uma septação ou uma célula de Onode que o Fábio tinha. E veja que eu vou sempre abrindo esse seio esfenoidal na porção horizontal dele. Deixando a porção vertical, que eu só vou ampliá-la, como eu sempre falo, com retalho. Então vamos lá ver se esse cisto, olha aqui, ó, amarelado. Ó. Esse cisto realmente ele é mucopurulento, não é um cisto líquido. Então a decisão cirúrgica foi acertada. Eu vou marsupializar, olha a secreção purulenta saindo de dentro desse cisto. Realmente é isso que traz a queixa clínica para o paciente, que pode cursar com dor, como o Fábio referia essa dor hemifacial. Observe a septação então desse seio esfenoidal, aqui terminando de aspirar o seio esfenoidal, carote da esquerda, célula na minha frente e agora já sem o cisto. Para terminar, eu uso então o Gelfon com adrenalina.